Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Vereadores se reúnem com o prefeito para cobrar melhorias no atendimento à saúde em São Carlos. Sindicatos entram em acordo e comércio tem horário definido para Corpus Christi. Mulher é multada por manter aves silvestres em cativeiro. Usuários reclamam da lotação do transporte coletivo, mesmo em período de pandemia. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savem Água, é claro. A grande final do Tá Combinado está chegando. Fique por dentro e conheça a receita vencedora. O Savem Água tem sempre o menor preço e as melhores ofertas. Aproveite! Cebola, R$ 2,85. Ovos brancos Dúcia, R$ 4,98. No nosso cartão. Alho, cada 100 gramas, R$ 1,69. Manga Palmer, no Sabe Ganhe, só R$ 2,85. Banana nanica ou batata de primeira, só R$ 1,98. Tá combinado. Receita de economia no Savem Água. Olá, começamos essa edição do Jornal da TV Onix com os números da pandemia na região. Os dados são atualizados pelas prefeituras municipais e há uma grande preocupação pelo aumento do número de contaminações e de casos de internação. Vamos começar aí por São Carlos, que confirma até esta terça-feira 19.136 casos do novo coronavírus. Aumentou o número de pessoas internadas, agora é de 125, mas a taxa de ocupação de leitos do UTI Covid continua em 97,3%. Com mais 4 óbitos confirmados ontem, São Carlos vai agora a 340. Ibaté também tem acréscimo do número de casos confirmados do coronavírus. Agora o total em Ibaté é de 3.027 pessoas já contaminadas. 15 pessoas aguardam ainda resultados em domicílio ou estão contaminadas, mas estão em domicílio. 14 pessoas estão internadas, 32 aguardam resultado em domicílio. 81 óbitos em Ibaté. Agora, Araraquara, que confirma até esta terça-feira um total de 20.689 casos da doença, 17 só ontem. O número de pessoas internadas em UTI que são de Araraquara é de 90, de outras cidades 52. São 2 óbitos no dia de ontem, o total de Araraquara agora é de 435. Vem aumentando, como você viu aí, o número de casos confirmados e de mortes. E as cidades vêm tendo muitas dificuldades para organizar a saúde pública. Com essas dificuldades, são estabelecidas algumas medidas para evitar o contágio e a propagação da Covid-19. E uma das cidades que vem tendo uma dificuldade enorme é Ribeirão Preto. Por conta disso, a cidade anunciou medidas mais rígidas a partir de quinta-feira. Essas medidas devem ir até segunda-feira. Ontem foi anunciado que uma fase mais restritiva será implantada para a cidade, que é a fase emergencial restritiva. Ela é bastante semelhante ao decreto de lockdown. Nessa fase, não poderão funcionar restaurantes, bares, mercados e padarias, com deliveries até às 11 da noite. Supermercados e hipermercados apenas nos sistemas delivery e drive-thru. Além desses, não funcionarão serviços de transporte público, academias, cultos e missas. Escolas e universidades também não vão funcionar, além de salões de beleza. E a pandemia tem feito vítimas diariamente, e muitas dessas vítimas são conhecidas do grande público. No dia de ontem, a vítima foi o radialista Augusto Neto.
O radialista José Augusto Neto morreu de Covid-19 ontem, segunda-feira. O anúncio foi feito pela emissora de Ibaté em rede social. Diretor da rádio Encanto do Planalto, Augusto Neto fora diagnosticado com Covid-19 há alguns dias. Ele estava internado na Santa Casa de São Carlos. No domingo, a família do radialista postou que ele precisava ser transferido para uma unidade de terapia intensiva. Augusto Neto foi enterrado às 10h30 da manhã de hoje, terça-feira, no cemitério municipal de Ibaté. Por conta dos protocolos sanitários, não houve velório. A Câmara Municipal de São Carlos manifestou profundo pesar pelo falecimento do comunicador. A Polícia Militar também se solidarizou, emitindo uma nota de pesar. Nossos sentimentos à família. Segue hoje em São Carlos a vacinação de motoristas e cobradores do transporte público, feita nas próprias empresas. Também segue a imunização de pessoas que têm entre 45 e 49 anos de idade, mas que tenham comorbidades ou deficiência permanente. Gestantes e puérperas que ainda não se vacinaram também poderão ser imunizadas. Para estes grupos, a vacinação vai até às 3 da tarde nas unidades básicas de saúde do Cidade Araci, Redenção, Santa Felícia, Vila São José e Azuville. A vacina que será aplicada é a Coronavac. No drive-thru continuam os postos volantes da Fundação Educacional São Carlos da Vila Neri e também no estádio do Luizão na Vila Prado. Isso até a 1h da tarde, com vacinação para os seguintes grupos: primeira e segunda dose de pessoas acima de 60 anos, primeira e segunda dose já autorizada para os profissionais de saúde, primeira e segunda dose para profissionais da educação. E a pandemia vem aumentando o número de casos confirmados e mortes, como já informamos. Lockdown decretou estado ou uma fase mais restritiva dentro do plano emergencial. Aqui para São Carlos, nós noticiamos no dia de ontem que vereadores estiveram no ginásio Milton Olaio Filho, onde funciona o centro de triagem, e encontraram uma situação nada agradável. Segundo os vereadores que estiveram lá, que fazem parte da CPI Covid, o vereador Marquinho Amaral, o vereador Elton Carvalho, também o vereador Delvin e o vereador Bruno Zanqueta, faltavam cobertores para as pessoas que estavam naquele local à espera de leitos de UTI Covid nas unidades de saúde da região. Lembrando que para realocá-los nessas unidades UTI Covid, são necessárias vagas no sistema CROSS, que é um sistema que regula o número de vagas do estado de São Paulo. Os vereadores relataram, então, essa falta de recursos para atender as pessoas que ficam no local aguardando vagas em hospitais e decidiram por marcar uma reunião. Essa reunião seria realizada no dia de ontem e, além da presença dos vereadores, teria também a presença do prefeito municipal Ayrton Garcia e seria então entregue um relatório ao prefeito. Por conta do tratamento de saúde do prefeito, não foi possível marcar essa reunião ontem entre membros da CPI e o prefeito, mas essa reunião ocorreu agora pela manhã. Ao final da reunião que foi fechada, está ainda havendo uma entrevista coletiva virtual para que os participantes exponham quais atitudes serão tomadas. Nós vamos acompanhar essa entrevista coletiva, a nossa equipe já está acompanhando e você fica sabendo dos detalhes na edição de amanhã do Jornal da TV Onix. Você cuida da sua tireoide? Você sabe que o mau funcionamento da tireoide pode trazer consequências importantes para a sua saúde? Nós vamos abordar esse assunto com o médico cardiologista de Araraquara, Yuri Brasil, que participa mais uma vez do Jornal da TV Onix. Dr. Yuri, bom dia, muito obrigado pela sua participação. A tireoide é tão importante que tem um dia internacional só para cuidar dela. Afinal, o que é a tireoide e qual a função dela no nosso organismo? Bom dia. Bom dia, Ney. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez a todos os telespectadores. A tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço
pesa em torno aí de 15 a 25 gramas e ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos que fazem todo o papel do metabolismo. Então, qualquer alteração dessa glândula na produção hormonal, a gente tem sintomas sistêmicos, desde quando ela é pouco produzida, unhas quebradiças, alteração do sono, queda de cabelo, depressão, e quando ela produz em excesso, nós podemos ter palpitações, taquicardias e alguns casos de arritmias mais complexas. Doutor Yuri, como saber se estamos com problemas na tireoide? Há algum sintoma específico dessa anomalia no nosso organismo? Os sintomas, eles são em gerais mais sistêmicos. Geralmente a gente acompanha através de exames laboratoriais e do exame físico. O médico ele faz a palpação da tireoide e caso ela tenha alguma alteração, a gente solicita exames complementares, exame de imagem, ultrassom ou quaisquer outros exames. Mas os sintomas, eles são pouco específicos, podem variar desde a alteração do metabolismo, palpitações, acúmulo de líquido no coração pode ser um sintoma mais grave, mas são sintomas em geral inespecíficos, como até depressão, queda de cabelo e unhas quebradiças. Doutor Yuri, a tireoide, ela tem relação com problemas cardíacos também? Que tipo de problema ela pode ocasionar? Sim, ela tem relação com a parte cardíaca, como todo organismo também, pode ter alterações sistêmicas. Se ela for pouco produzida, pode ocasionar alterações do ritmo cardíaco, alterações do distúrbio da condução cardíaca, e se ela estiver produzindo em excesso, também pode causar algumas arritmias graves. E lembrando que a pouca produção dela, o dito hipotireoidismo, pode causar até uma condição mais grave, que é o derrame pericárdico, é o acúmulo de líquido ali entre as lâminas que recobrem o coração. Geralmente, o profissional médico indica que tipo de exames para se detectar algum problema com a tireoide? Geralmente, nós solicitamos o perfil tireoidiano, que é um exame que é coletado através do sangue, o TSH ou T3, T4, que são os exames de laboratório, e também a gente pode lançar a mão de exames de imagem complementares e também um exame corriqueiro que a gente faz no consultório, em toda a rotina, é a palpação da tireoide. Também pode trazer grandes dados para a gente. Doutor Yuri, problemas em tireoide acometem mais homens ou mulheres, ou na mesma proporção? Geralmente, o que a gente vê na prática é uma condição que afeta mais mulheres, mas embora no dia a dia, na literatura, a gente sabe que podem afetar de maneira igual, né? E é uma condição também que deve ser investigada em crianças. Qualquer alteração pode também ter alterações em crianças. Legal. Dr. Yuri Brasil, cardiologista, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Eu que agradeço, um ótimo dia. Daqui a pouco no Jornal da TV Onix. Mulher foi multada por manter animais silvestres em cativeiro. Isso ocorreu em São Carlos. Voltamos já. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Atenção, primeira troca total de coleção Conceito Store. Móveis e decoração com 50% de desconto à vista ou 40% em 12 pagamentos, com primeira parcela só em 8 de agosto. Conceito Store, vida em cada ambiente. Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
O Savenhago, é claro. A grande final do Tá Combinado está chegando. Fique por dentro e conheça a receita vencedora. O Savenhago tem sempre o menor preço e as melhores ofertas. Aproveite! Cebola, 2,85. Ovos brancos Dúcia, 4,98. No nosso cartão. Alho, cada 100 gramas, 1,69. Manga Palmer, no Sabe Ganhe, só 2,85. Banana nanica ou batata de primeira, só 1,98. Tá combinado. Receita de economia no Savenhago. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. No bloco anterior, falamos sobre a reunião de membros da CPI da Saúde com o prefeito municipal Ayrton Garcia para cobrar melhorias no atendimento à população que necessita de cuidados por conta da Covid-19. Você vê imagens aí da entrevista coletiva que está acontecendo nesse momento. A reunião já acabou e, nesse momento, os participantes estão sendo interrogados a respeito das medidas que podem ser tomadas para melhorar o atendimento à saúde. Nós vamos abordar esse assunto na nossa edição de amanhã, com todos os detalhes e aquilo que foi a repercussão desta reunião entre vereadores e o prefeito Ayrton Garcia. Essa reunião ocorreu em função de denúncias de vereadores com relação à Covid-19. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara Municipal de São Carlos, instaurada para apurar possíveis irregularidades na gestão da Secretaria Municipal de Saúde, deve ouvir o prefeito Ayrton Garcia e o secretário de Saúde, Marcos Palermo, hoje, terça-feira, às 9 da manhã. O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Roselei Françoso, se reuniu com os membros da comissão na manhã de ontem, segunda-feira, onde foi informado sobre a situação encontrada nas UPAs e no Covid durante o fim de semana. Responsável por presidir a CPI, o vereador Marquinho Amaral explicou que, diante de irregularidades apuradas, foi necessário marcar esta reunião de última hora. E dizer que a CPI ontem encontrou várias irregularidades. Até cobertor, lençol estavam faltando. Os pacientes estavam sendo mal atendidos, não pelos profissionais que estão se dedicando, que estão até se prejudicando mentalmente para dar um atendimento digno, mas pela falta de estrutura. A reunião será fechada e não terá transmissão para a população. E em São Carlos, uma mulher foi multada em R$17 mil por manter animais silvestres em cativeiro. Uma mulher foi multada em R$17 mil por manter 28 aves silvestres em cativeiro em uma casa na Vila Jacobuça, em São Carlos, ontem, segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, uma equipe foi enviada até a casa após receber uma denúncia. A moradora atendeu os policiais e admitiu que capturava os animais e os mantinha em cativeiro por hobby. Explicou ainda ter recebido parte das aves da natureza quando ainda eram filhotes. Ao todo, os policiais resgataram 15 canários da terra, um sabiá laranjeira, um pássaro preto, um tucano, um papagaio, 3 aves da espécie periquitão maracanã, 3 coleirinhos e 3 periquitos rico, que estavam presos em gaiolas. Ainda segundo a Polícia Militar Ambiental, a mulher foi multada em R$14 mil por manter aves silvestres em cativeiro sem autorização de órgão ambiental e em R$3 mil por maus tratos contra o tucano, que teve as asas cortadas para não conseguir voar. Além disso, vai responder por crime ambiental. Resgatadas, as aves vão passar por avaliação de um veterinário
e, quando aptas, serão reintroduzidas na natureza. Os radares móveis operam até às 6 da tarde em São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta terça-feira, na Avenida Trabalhador São Carlense, sentido Centro-Bairro e Bairro-Centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora, e na Avenida Bruno Ruggiero Filho, sentido Bairro Shopping, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. O isolamento social faz parte do protocolo para tentar reduzir a proliferação do coronavírus. Mas aqueles que dependem do transporte coletivo urbano têm reclamado bastante das condições dos ônibus. Poucas linhas e muita lotação, principalmente nos horários de pico. Essas atitudes vão na contramão do que é a exigência para o momento. Nós convidamos o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Coca Ferraz, para abordar esse assunto. Coca, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Esse fato relatado por muitos dos nossos telespectadores é de conhecimento da secretaria? Ô Ney, nós temos monitorado isso, né? Isso nos preocupa muito, obviamente, né? Mas para você ter uma ideia, a demanda de transporte coletivo na cidade de São Carlos, no município de São Carlos, caiu 60%. E nós tivemos que reduzir a frota, porque para fazer frente a uma demanda tão baixa, né, nós não podemos ter um grande desequilíbrio econômico-financeiro. A empresa não aguenta, né? Mas a frota foi reduzida apenas 30%. Então nós estamos com 70% da frota para atender 40% da demanda. Obviamente que alguns horários de pico, ainda nós podemos verificar uma pequena lotação. Mas nos demais períodos está funcionando o ônibus bastante ocioso, vamos dizer assim, né? Com uma lotação relativamente pequena, para exatamente proteger os nossos usuários, né? Agora, a situação é crítica, não só em São Carlos, como em todas as cidades do Brasil, né? Coca, surgiram comentários, né, de que a secretaria colocaria uma linha extra nos bairros da Zona Sul, principalmente, que são aqueles que têm maior acúmulo de usuários do transporte coletivo. Essa linha expressa chegou a se tornar realidade? Ela está funcionando? Ela está funcionando, né? Está funcionando nos horários de pico, saindo ali da cidade de Araci, né? Daquela região, da Baixada ali da cidade de Araci, em direção ao centro. E é uma linha expressa. Ela tem poucas paradas, né, justamente para trazer o usuário rapidamente para a área central e também com isso, né, ter um volume maior de ônibus circulando e reduzir a lotação dos ônibus, né? Essa linha é muito importante, está sendo um sucesso, né? E foi a pedido nosso, a pedido da prefeitura, do vice-prefeito Edson Ferraz, do prefeito Aguirre Garcia e nós, que tivemos numa reunião com a Susan Tur, solicitamos isso e está funcionando muito bem. E, de certa forma, Ney, a situação é ruim, apesar dos pesares, né? A situação ainda do transporte coletivo em São Carlos, eu posso garantir a vocês, é muito melhor do que de muitas outras cidades do país. Mas a secretaria reconhece que há um acúmulo ainda de pessoas bastante importante em horários de pico em alguns ônibus, Coca. Pois é, mas se nós conseguirmos reduzir mais ainda, né, essa lotação, nós vamos fazer com que isso aconteça. Agora, o problema todo é o desequilíbrio da empresa. Nós não podemos exigir que a empresa opere com muito prejuízo. Com pouco prejuízo, ela já está operando, né? Mas vamos sim, essa questão é válida, né, essa observação é importante, e nós vamos tratar, então, de ver se conseguimos melhorar algumas linhas aí que estão experimentando uma lotação um pouco maior. Na Câmara, Coca, alguns vereadores até colocam que a empresa recebe um subsídio para operar em São Carlos. Esse subsídio foi reduzido em função de uma oferta menor de ônibus por parte da empresa? Nós estamos monitorando essa questão do subsídio, né? Quando cai a demanda, evidentemente, a arrecadação da empresa cai significativamente, né? Mas na situação do subsídio, é até bom que a gente coloque isso, né? Existe uma preocupação grande no país como um todo, né? Não é só São Carlos, que mesmo depois da pandemia, depois que vamos torcer, né, para que a vacinação e outras ações a gente possa acabar com essa pandemia, mas após pandemia, o transporte coletivo não vai voltar com a mesma demanda. Vai ter uma perda aí que nós estimamos entre 20% e 40%. E como fazer, né, para manter o equilíbrio econômico-financeiro das empresas?
Porque se as empresas tiverem prejuízo, elas entram na justiça e nós vamos pagar de qualquer forma, né? Então essa é uma grande preocupação que existe no país, essa queda da demanda, e não há outra maneira, né? Aumentar a tarifa você não pode nessa situação crítica. Então, os municípios que não têm subsídio vão ter que aumentar o subsídio, vão ter que implantar o subsídio, melhor dizendo, e aqueles que têm, infelizmente, vão ter que aumentar o subsídio, para manter o transporte coletivo funcionando, que é de fundamental importância, né, para a vida da cidade, vida social e vida econômica. Legal. Coca Ferraz, secretário municipal de Transporte e Trânsito, obrigado pela sua participação. Bom dia, Coca. Bom dia, um abraço a todos. Os sindicatos dos comerciantes e comerciários de São Carlos chegaram a um acordo e o comércio vai funcionar no feriado de Corpus Christi, semana que vem. O comércio de São Carlos vai abrir as portas no feriado de Corpus Christi no dia 3 de junho. O anúncio foi feito ontem, segunda-feira, após acerto entre os sindicatos do comerciante e do empregado. O horário de funcionamento será das 9 da manhã à 1 da tarde. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e região, o Sincomércio, é o terceiro feriado em que as lojas abrem na cidade neste ano. As outras duas ocasiões foram os feriados de Tiradentes e o Dia do Trabalho. A abertura do comércio nos feriados tem sido solicitada pelos próprios empresários, de acordo com o sindicato. O presidente do sindicato lembrou ainda que no dia 1º de junho, segundo o último anúncio feito pelo governo do estado, o setor de comércio não essencial entra numa nova fase do Plano São Paulo, com a permissão de funcionamento das atividades até às 10 da noite e 60% de ocupação nos estabelecimentos. Temperaturas caíram. Confira a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta terça-feira. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. À noite, com nuvens no céu. Não chove. Em São Carlos, mínima de 6 graus e máxima de 25. Em Ibaté, mínima de 4 graus e máxima de 23. E em Araraquara, mínima de 7 graus e máxima de 26. O SESC realiza anualmente o Dia do Desafio, que chega em 2021 à sua 27ª edição. O evento será realizado amanhã e tem como principal ideia o combate ao sedentarismo, com atividades que têm o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas e esportivas. Pelo segundo ano seguido, o Dia do Desafio será online por conta da pandemia da Covid-19. Para mais informações e participação no evento, o site é diadodesafio.org.br. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã. Bom dia para você.